Nós estamos falando sobre como as pessoas com deficiência se preparam para o mercado de trabalho e neste segundo bloco nós também vamos contar com a participação de Dagmar de Melo Silva, mãe da Raquel, que tem síndrome de Down e trabalha como auxiliar de cabeleireiro há 1 ano. Dagmar, a gente falou no bloco anterior, conversou com a Raquel, super espontânea, super articulada. Você já havia pensado, isso é uma coisa que você sempre pensou, que a Raquel iria um dia para o mercado de trabalho? Não, na verdade foi uma coisa que eu nunca pensei. Nunca pensei porque eu achava que a remuneração de uma pessoa com deficiência intelectual seria muito baixa para ela se manter na vida dela e eu tinha um medo com relação à legislação do fato dela estar trabalhando, não poder receber pensão que eu pudesse deixar ou que o pai pudesse deixar para ela. Uhum. Então, nunca foi uma questão, para mim, a relação dela com o trabalho. Para mim, era mais importante, eu priorizei outras coisas, ou seja, assim, o início da vida da Raquel, eu priorizei atividades extracurriculares e a escola. Uhum. Chega uma hora que a escola, ela não cabe mais na escola, porque a Raquel sempre estudou em escolas regulares, eu sempre fui a favor da inclusão, eu fiz parte de movimentos de luta pela inclusão, na época que a Raquel nasceu, a Raquel de 85, a lei de inclusão na escola é de 96, então nós não tínhamos uma lei que resguardasse os nossos direitos. Então, eu e alguns pais fizemos muitos movimentos de luta política mesmo, de ir para a rua, de publicar coisas, para que a Raquel pudesse entrar para a escola regular. Uhum. E quando a Raquel já não cabia mais na escola... O que você quer dizer com isso? Não cabia mais na escola? Eu vou falar especificamente da deficiência intelectual, não que os outros tipos de deficiência não sejam problemáticos. Mas a escola, ela prioriza, aliás, na nossa sociedade, prioriza um tipo de pensamento, que é a racionalidade lógica, né? Uhum. A inteligência, ela é expressa por aquilo que o sujeito é capaz de pensar dentro da racionalidade, né? Uhum. E a Raquel, onde que está o déficit dela? Justamente na área intelectual. Uhum. Não que ela não tenha potências em outras áreas do pensamento. Né? Tanto é que ela é uma menina que para o campo das artes ela é super potente. Isso não inviabiliza outras áreas da vida dela. Mas chega uma hora que o conhecimento que é dado pela escola, ela acaba não acompanhando. O corpo dela cresce, o corpo dela fica adulto e a capacidade de cognição dela, de aprendizagem dela, é mais lenta. Então, ela vai criando, no início vai bem, mas chega uma hora que cria um fosso entre digamos assim, o ensino médio e aquilo que ela tem de aprendizado. Muitos pais dão continuidade e o jovem fica lá na... Você tirou e colocou ela numa escola especial? Não, ela nunca fez parte. Eu fiz uma experiência com ela na educação infantil em escola especial que eu não gostei. Mas aí quando você falou, ela não cabia mais na escola, o que você fez? Ela saiu e foi fazer teatro, foi fazer dança, foi fazer coisas que eu achava que eram... que alimentavam o espírito dela. Certo, certíssimo. Para qualquer pessoa, não só para Raquel. Mas quando é que teve esse estalo para você? Não, a Raquel precisa ingressar ou vai ingressar no mercado de trabalho. Como é que aconteceu isso, essa discussão na sua família? O fato de eu lutar por uma educação inclusiva e por espaços inclusivos não quer dizer que a Raquel não esteja de vez em quando entre os pares dela. Então eu frequento lugares onde ela tem amigos que têm síndrome de Down também. E eu conheci uma mãe, a mãe da Tatiane, que é uma coleguinha dela que também trabalha em salão de beleza, que faz parte desse projeto. E ela falou desse projeto. Quando eu entrei pro projeto, eu confesso, sabe, Débora, que era mais uma atividade para a Raquel. Vou colocar. Quando chega a época de ver a questão de trabalho, aí eu vejo como é que fica essa situação, porque eu priorizava... Foi para ela aprender um ofício, mais ou menos isso. Mais uma atividade. Esse roteiro, né, de entrar para a escola regular, de fazer o gap, né, ficar nesse espaço, essa é uma história muito comum, a gente vê isso acontecendo em muitas famílias, né, Dagmar? Eu acho que o grande diferencial é a partir do momento que você tem uma oportunidade de ingressar
e é isso mesmo, né, que ela falou assim, era mais um curso. Era mais um espaço onde ela estava se qualificando, né, sendo mais feliz, experimentando o mundo de uma forma geral, seja exclusivo, né, ou seja, entre os pares dela, ou seja, entre grupos diversos. E eu acho que a partir do momento que ela teve a possibilidade de trabalhar, eu acho que esse aqui foi também muito interessante. A família não recuou, porque algumas vezes a família recua, muitas vezes a família recua. Recua porque, não é para o meu filho, não, vai ter que ficar num lugar onde eu não vou proteger. Enfim, um medo, né? Mas ao mesmo tempo, é claro que todo mundo quer que eles cresçam, mas às vezes o medo vence. Né? E eu acho que essa história é muito bacana, porque essa história trouxe aqui a Raquel, né, num momento fantástico. Eu acho que, assim, eu de alguma forma assisti lá a Raquel falando da alegria dela, da carta de trabalho. Isso foi um dos momentos, porque eu costumo dizer que a Raquel me ensina muitas coisas, né? Ao longo da minha vida eu aprendi muitas coisas com a Raquel. A Raquel me fez ser um ser humano melhor, e eu não estou falando isso com demagogia, não. Conviver com a Raquel foi uma escola de vida. E não por preguiça, não tem nada a ver com isso, não. Muito pelo contrário. Tem a ver até com questões minhas de formação humana. E quando a Raquel criou a demanda e o projeto me ligou, olha, a Raquel foi aprovada, ela está apta para o trabalho e tem 3 salões disponíveis, né? E aí chegou uma hora que eu me vi no impasse. Eu tinha assim, e agora? Eu sentei com a Raquel e falei assim, olha, Raquel, realmente o negócio chegou agora a hora da gente escolher. Legal que você tenha chamado ela para conversar, né? Sim. E aí eu falei assim, você vai ter que abrir mão. Eles disseram que você tem uma flexibilidade de horário, você vai poder manter algumas coisas que você faz, mas você vai ter que abrir mão de outras coisas. Então, o que você quer? Aí ela falou assim, não, eu quero trabalhar. Muito legal você ter ouvido ela. E aí foi uma correria, eu escolhi o salão com ela, a gente achou o salão mais adequado, um salão mais próximo. E esse momento, eu acho que foi um momento assim que eu gosto de falar, porque foi um momento que a minha formação, a minha atuação profissional é no mundo acadêmico. Então, eu sou muito teórica, a gente vive muito então a gente tem um discurso muito, assim, principalmente o pessoal que é marxista, eu não sou marxista, mas que a relação do homem com o trabalho é uma relação ontológica, ou seja, uma relação do ser existencial. E a gente fala aquilo em teoria e a gente discute aquilo. Mas a Raquel me mostrou o quanto que a relação do homem com o trabalho é uma relação existencial, de sentido para a vida. Porque quando ela tirou aquela carteira de trabalho, que ela viu a carteira dela, a felicidade da minha filha era tão grande, a expectativa dela com relação ao trabalho era tão grande. Olha que coisa linda. Ela conseguiu ter uma relação com o trabalho para além do capital, para além da possibilidade do que ela fosse ganhar. Aquilo era o que menos interessava ela. Porque a gente, por conta das demandas da vida cotidiana, da vida que a gente tem, a gente está preocupado em trabalhar para poder pagar as contas no final do mês. E a gente esquece que, claro, isso faz parte da vida, né? Mas que, para além disso, o trabalho ele atua numa outra relação com a vida que a gente acaba destituindo essa relação com o trabalho, que é uma relação de prazer, de existência, uma relação ontológica mesmo, uma relação... De descoberta também do que você pode, né? Da minha condição enquanto ser humano, né? De como a vida se produz, de como eu produzo a minha vida. De movimento, né? O que mudou? Ser adulto, né? Ser adulto, você pressupõe algumas questões escolhas, que são... né? Exatamente. Isso que eu ia falar. Eu acho que você, na relação não só de que você produz, mas do que você recebe, do salário, muito menos o valor do dinheiro em si, mas da abertura da escolha que te dá. Com relação ao emancipa, eu acho que muitas coisas na casa dessa pessoa, quando a pessoa tem uma pessoa com deficiência, nesse processo que você não imaginava, e aí agora ela está fora de casa, às vezes emancipa uma mãe. Sim. Porque fica... É aquela pessoa que geralmente está
se tem um filho com Às deficiência... vezes é bom ou ruim, né, Vanessa? Porque a gente tem, às vezes, famílias que a mãe exatamente dedicou a vida inteira e agora não quer abrir mão do seu filho. Não, É uma questão acho que que vai às vezes perder a a gente- identidade, mas na verdade vai ganhar a identidade de volta, né? Porque Sim, você abre mão, abre mão, claro. abre mão. Dagmar, o que mudou na tua casa, no comportamento da Raquel, além dessa questão da felicidade dela toda com a carteira de trabalho, mas ela já está há 1 ano exercendo a profissão dela. Quais as mudanças que você percebeu? Bom, eu vou falar de uma coisa engraçada, assim, que eu estava assistindo a gravação do programa anterior e ela falou para você que ela ajuda varrendo a casa e que ela ajuda lavando louça, mas isso foram demandas do trabalho dela, porque a Raquel nunca tinha varrido casa e nunca tinha lavado louça. Olha... Então, como ela no salão, ela dá um suporte para pro cabeleireiro, tem um cabeleireiro que é uma espécie de tutor dela. E aí ela tem que, às vezes, ele acabou de fazer um corte e aí ela precisa varrer lá a área. E ela tinha dificuldade de varrer. Então, eu tenho uma relação muito boa com a dona do salão e a Fátima, toda vez que ela precisa de alguma coisa, tem que ter uma parceria entre a família, entre o local de trabalho, entre o projeto que forma, né? Claro. E aí ela falou dessa dificuldade da Raquel. Aí eu falei, bom, vamos botar a Raquel para varrer um pouquinho em casa, para ela aprender, tomar domínio mais ter mais autonomia nessa coisa do varrer. A coisa de lavar a louça também, porque ela tem que lavar as peças do salão e aí ela tem que ser mais ágil, né? Então, a Raquel, quando ela fala isso, justamente, ela começa a ter essas atitudes mais responsáveis de colaboração com as tarefas domésticas, né, da casa, a partir de uma demanda do próprio trabalho dela, porque ela, na medida que isso demanda que ela faça lá e ela está com dificuldade de fazer, a gente coloca para ela fazer em casa e aí ela acaba fazendo, né? Então, por exemplo, final de semana, quando a minha secretária não está em casa, então ela agora já automaticamente me dá uma força, lava uma loucinha. Que é ótimo, muito né? bem-vindo. Qualquer ajuda em casa é muito bem-vinda, né? Tem uma questão específica em relação à síndrome de Down, porque assim, com 40 anos eles entram na terceira idade, né, no envelhecimento. E eles têm um envelhecimento celular precoce muito importante. E se eles não estão exercitando os neurônios, eles perdem a capacidade de aprender. Então, a gente vai regredir muito mais rápido do que um envelhecimento de uma outra pessoa que não tenha essa síndrome especificamente. Então, eu acho que, para além de qualquer coisa, exercitar o neurônio, ele dá, em específico para a síndrome de Down, uma melhor qualidade de vida e de forma muito importante, porque senão a plasticidade neuronal encolhe. É como se fosse o que eu não estou usando, encolhe. Perfeito. Então ainda tem isso, né? Uma melhor qualidade de vida, você tem um envelhecimento melhor. Se você for pensar em termos de custo de saúde, você vai ter menos custo de saúde pública, né? Ou seja, para quem for. Enfim, E agora, uma para série de terminar, benefícios. porque a gente está no finalzinho do programa, seu coração hoje dorme muito mais tranquilo, né, Dagmar? Eu não sei. Porque toda mãe se preocupa sempre com o filho, com o Sim. futuro do filho, o que está acontecendo com o filho. Eu acho que, pelo que você me falou aí, pelos ganhos, a independência que a Raquel assim, tem conquistado, também dá uma tranquilidade. Sim, claro. O fato da Raquel estar ganhando mais autonomia, Sim. como se colocando mais diante da vida, né? Tudo isso, para mim, é importante. Mas eu acho que, vou ser sincera, uma mãe de uma pessoa que tem um déficit intelectual, ela nunca está completamente tranquila, Nenhuma mãe, né? Você é mãe de outros dois, duvido que você também esteja tranquila em relação aos outros dois. Nenhuma mãe, né? Não, mas de uma forma ou de outra, porque daqui a pouco eu não sei quantos anos tem os seus outros filhos, porque estão saindo na noite, vão chegar. Já são mais de velhos que ela, eu já não madrugada. dou conta mais deles. Não dá mais. Dagmar, eu quero agradecer a sua participação aqui. Tá, eu sei que a Raquel comentou que se operou aí há pouco tempo. Muito obrigada. Eu sei que deve ter sido um certo sacrifício para você estar aqui hoje. Parabéns pela educação que você dá para sua filha, tá? E muito obrigada pela participação de vocês também. Parabéns pelo trabalho. Sucesso para todos nós. Obrigada. Nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. E na segunda-feira que vem nós temos um encontro marcado às 9 horas da noite. Eu te espero. Até lá.
quero ser arquiteto, porque eu não conheço bem o que é ser arquiteto. Mas deve ser bem legal. Acho que você deve desenhar, montar como deve ser casas, apartamentos, prédios, as coisas. Deve ser muito legal.